demonstrado que és mais real do que eu. Tu não sabes metade do que me aconteceu. Hip hop não é a banda sonora de um crime. Se pensas que ser thug impressiona, enganas-te, deprime. Se pensas que para chamar a atenção tens que falar E daquelas vozes que inspiram, que trazem pelo positivo toda aquela pessoa que acha que ir para a Europa é seguir outro caminho e não ter sucesso. Daí, vocês sim, né, que nos faz a ligação com Armindo Laureano. Bom dia, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Esta segunda edição da semana, mas numa nova estação. Começa oficialmente, começa hoje oficialmente a primavera. Continua a ser ainda, continua a ser aquele clima assim gostoso e etc. Ou devido a essas mudanças climáticas a primavera já não é o que era? Não, ontem já fez sol, já fez assim um solzito, mas ainda estava assim frio. O inverno também quer entrar na onda do verão passado, porque o verão passado tardou a ir embora. E a primavera e o inverno também quer ficar nessa. Mas ontem já se sentiu assim menos frio, já começam as coisas todas, mesmo a nível do próprio comércio, na promoção, primavera, depois está muito próximo da Páscoa, já se fala disso, mas já se vai sentindo isso, né, para fugir um bocado deste frio. Uma das 4 estações a primavera é a mais preferida por muitos, né, porque ela antecede o verão e depois também no momento vem a Páscoa, tem ali muito as árvores ficam todas, fica todo aquele floreado, tudo colorido, é muito bonito. Muito bonito, sim senhora, a primavera. Embora aqui, João Pinto, muitas vezes temos estado a ver mesmo aí em Angola algumas publicidades, algumas coisas, a falarem, por exemplo, olha, noite e não sei o que de verão e coisa do género. Mas há muita vez, um artigo muito interessante que fez uma vez o José Calhém, que é diretor do jornal No País, que chamava a atenção a isso, dizendo que nós em Angola não temos primavera, não temos inverno, não temos outono, não temos verão, nada disso. É errado muitas vezes quando se fala, não sei o que de verão, não. Nós temos uma estação seca, né? E temos uma estação chuvosa, né? Aquela seca é o cacimbo, que são aqueles 3 meses, depois a outra, portanto só temos 2, não vamos inventar. Armindo, isso de inventar, e porque tudo se importa, imagina que durante o Natal conseguiram pôr aqui pessoas africanas na neve, né? Como se o Natal cá, no continente, principalmente em Angola, também nevasse. Enfim, há coisas que uma pessoa até já nem sabe como explicar. É como tu dizes, até custa acreditar. Até custa acreditar e informar. Sabes o que este dia também, este dia 21 de março, é o dia de muita coisa. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial da Poesia, né? Uhum. E aqui já vão fazendo várias atividades a nível da escola. Os miúdos hoje já se esperam que os miúdos tragam um poema e vão ler lá na escola e também tragam para casa, e vão ler, anda todo o movimento. Aqui, como é um movimento cultural e literário muito forte, então mobiliza-se muito a nível das próprias livrarias, também fazem esse incentivo à produção, à promoção de livros, né? Com uma ligação muito forte à poesia. Pois até terminamos com um poema. É isso. E hoje, no Dia Mundial da Poesia, Ismael Mateus vai pôr os Paixões e Desencantos. Vai pôr algumas pessoas a ler, eu serei uma delas, hoje no Centro Tropical, às 17h30. Vai lançar o seu livro Paixões e Desencantos. Olha, é uma boa opção para os ouvintes lá passarem no Dia da Poesia. É uma coisa bonita e é necessário ser estimulado. Há pouco tempo eu já falava aqui nas notícias, eu falava um pouco sobre essa situação dos $41 mil que, se caso seja acusado a Facebook, poderá pagar de multas por revelação ou por suspeita de ter aberto dados a uma empresa ligada a Trump. Agora, o que traz é que a Comissão Parlamentar Britânica e o Parlamento Europeu querem ouvir Zuckerberg. Pois, 41 mil são 41 mil são peanuts, como dizem os americanos, não são amendoins, não é nada para aquele homem que é muito dinheiro. São 41 milhões que eles querem aplicar, começa a apertar o cerco a Facebook e a Mark Zuckerberg. Estamos aqui a falar disso, que a Facebook vai ser objeto de investigação
que pode originar uma multa milionária. Vai ser também notícia de destaque hoje no site da Vivência Express News, e que eu convido depois a lá entrar. É que a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos abriu uma investigação à Facebook que poderá implicar uma multa milionária perante essas suspeitas de facilitar informação relativa a 50 milhões de utilizadores a uma empresa ligada a Donald Trump. Esta investigação, João Pinto, resulta da revelação, durante este fim de semana, da empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica, ter tido acesso, em 2014, a dados compilados pela empresa dirigida por Mark Zuckerberg, o que suporia uma violação das condições de confidencialidade desta companhia emblemática nas redes sociais. É que, segundo a imprensa britânica, o seu canal 4, tem falado muito disso, a empresa de análise de dados que colaborou com a equipa de Trump durante a campanha eleitoral para as presidenciais de 2016 usou aquela informação para desenvolver um programa informático destinado a influenciar as decisões dos votantes. Então essa Cambridge Analytica tem entre os seus investidores o chefe da campanha eleitoral de Donald Trump em 2016 e que posteriormente foi assessor de Donald Trump na Casa Branca até se demitir, Steve Bannon. É que a Facebook já rejeitou as alegações, mas o facto desta empresa, a Cambridge Analytica, ter admitido que teve acesso à informação de milhões de utilizadores daquela rede social, melhor dizendo, implica aqui uma das duas. Ou o Facebook sofreu um roubo de informação, ou violou as suas regras e facilitou o seu arquivo a terceiros. Então, isto tem estado aqui a desenrolar porque a própria Facebook já se tinha comprometido em 2011 a solicitar o consentimento dos seus utilizadores antes de fazer determinadas alterações nas preferências de privacidade, como parte de um acordo que os Estados têm estado a pressionar, que acusava então o Facebook de abusar os consumidores porque partilhava com terceiros informações não autorizadas. Por isso é que há uma suspeita de que o Facebook pode ter facilitado esta informação a esta empresa, Cambridge Analytica, que então levaria a constatar que o Facebook violou o acordo e que pode resultar então numa multa diária, vamos aqui ter uma multa diária de $40 mil por cada violação. Estamos a falar de 50 milhões de perfis que foram violados e aqui dá uma multa diária de $40 mil por cada violação. Isto também porque, João, estas notícias têm impacto, tocam no bolso, têm impacto na bolsa também. Tocam na bolsa e no bolso. É isso. E as ações do Facebook já tiveram, só nos últimos 2 dias, um reflexo em Wall Street. Foram desvalorizações no primeiro dia de 7%, na segunda-feira, e depois 2,56% no dia seguinte. É que essas não são apenas as únicas preocupações deste jovem Mark Zuckerberg. É que ele também já foi alvo de pedidos de audição por parte do Senado dos Estados Unidos, do Parlamento Europeu e também do Parlamento Britânico para se explicar por causa dessa situação toda. E agora, isso tudo, para além desse reflexo, já uma vez aqui nós tivéramos falado um bocadinho sobre a questão da própria democracia e a Facebook. Portanto, há receios, há situações que têm a ver com algum risco, alguma perigosidade, por causa exatamente de tudo que está a passar à volta desta temática ligada a essa rede social. As autoridades, João Pinto, tanto americanas, tanto da União Europeia, sempre estiveram atentos por 2 situações de manipulação. O Facebook até se questiona, será um risco para a democracia, uma perfeita máquina de manipulação, porque são ferramentas que eles utilizam para manipular sentimentos, distribuir informação falsa, a questão das fake news. E há 2 situações que criaram mesmo um forte impacto. A eleição de Donald Trump e o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Essas 2 foram situações em que se constatou que as pessoas foram manipuladas e foram orientadas a votar num determinado sentido. Ainda há pouco tempo, na Itália, Matteo Salvini, populista italiano de um dos partidos, quando venceu as eleições legislativas do dia 4, ele dizia assim: obrigado a Deus pela internet, obrigado a Deus pelas redes sociais e obrigado a Deus pelo Facebook. E não foi por acaso. Porquê? Porque a sua campanha ganhou dimensão graças à manipulação dos sentimentos dos utilizadores
no Facebook. E depois, estas situações todas aqui, que já tínhamos falado do Brexit e do próprio coisa de Donald Trump, acabam por ser muito, muito marcantes. Esta manipulação dos próprios sentimentos. É que a rede social, Facebook, foi desde o início pensada para estimular o máximo de interações entre os utilizadores, de forma que as campanhas publicitárias pudessem ser dirigidas com precisão em função da informação que os utilizadores todos os dias deixam no Facebook e nos sites, em tudo que utiliza. Eles vão controlando, e nesse caso eles conseguiram fazer esse controle, pegaram os perfis dessas pessoas, manipularam esses perfis, orientaram, fizeram com que os votantes, porque muitas vezes acontece isso, eles põem determinado, vão até a orientação sexual, a formação académica e profissional, e depois manipulam, entram nos grupos de debates, manipulam as intenções de voto, as ideias. Isto é muito fácil eles fazerem. Então há tudo aqui, há um cerco que se começa a fazer. O facto do Senado ter chamado, o facto do Parlamento Britânico e a própria União Europeia chamar. É óbvio hoje que se começa a ver cada vez mais. Nós já tínhamos falado aqui, o Facebook é uma ferramenta pensada desde sempre para manipular os utilizadores. Se o objetivo inicial era a venda de publicidade, é importante ter em conta que hoje todas as evoluções foram propositadas para melhorar, para interferir com os desejos e as expectativas do cidadão. E a acusação agora é pública. A ferramenta que só queria vender publicidade transformou-se hoje na melhor arma de intervenção política alguma vez inventada e com impacto direto na vida de um terço de cidadãos do planeta. Porque um terço de cidadãos do planeta estão ligados ao Facebook. E ele hoje, esta arma que começa numa forma dele, numa aldeia, de fazer interagir um grupo de pessoas, hoje já está a ser usada com forte impacto para o nível da política, João Pinto. É verdade, e para não dizer que Mark Zuckerberg controla mais gente que a agência norte-americana, a NSA, né? Porque todas as pessoas estão ali para interagir, procurar amigos, etc. E sem dúvidas que a Facebook, de Mark Zuckerberg, controla muito mais gente que a própria CIA. É muito poder na mão de uma só pessoa. E eles estão preocupados com isso. E além de ser muito jovem, tem muito dinheiro e tem muito poder. E este poder pode influenciar, como já se viu, como se tem estado a ver, e pode manipular as pessoas. Veja só uma coisa, este homem desta empresa, da Cambridge Analytica, que já se demitiu, depois de ter sido gravado um vídeo e colocado um vídeo oculto que ele nem sabia, ele próprio admitiu, reconheceu que durante a campanha de Trump eles faziam 60 mil variações diárias de publicações para explorar de forma mais certeira os sentimentos da população. E aqui também entra outro elemento, João Pinto, a Rússia. E sabe-se também que a Rússia teve uma intervenção decisiva na campanha eleitoral americana e que dizem mesmo que pagou ativamente milhares de anúncios no Facebook para alterar sentimentos e a percepção face aos candidatos na maior ação de propaganda e gerência que alguma vez foi registada na história. Por exemplo, estimulou-se a divisão do eleitorado de Hillary, espalhando de forma segmentada notícias falsas que criaram dúvidas sobre a capacidade de Hillary Clinton de representar efetivamente os cidadãos. Por outro lado, espalharam-se informações que mobilizaram de forma cerrada os potenciais apoiantes de Trump, dando a entender a cada pequeno grupo de utilizadores que ele seria o ideal, seria a pessoa ideal para os representar. Então, estamos todos metidos, muitas vezes sem saber, outras vezes até sabendo, mas ainda com algumas dúvidas, estamos todos metidos numa rede de manipulação. Este é o entendimento. E os casos da eleição de Donald Trump, do Brexit, foram os casos sonantes, mas há outros em menor dimensão. E hoje até já disse aqui que a União Europeia tem estado preocupada pelas fake news. E isto é um alerta também para nós, João Pinto. Para nós, no nosso
no nosso país, que estamos agora nesta maravilha das redes sociais, mas as pessoas continuam a acreditar, recebem nos WhatsApp, recebem no Message, recebem nos grupos desse WhatsApp mensagens sem mensagens anónimas e tomam aquilo como verdade. Hoje aparecem anónimos, ativista X, no, militante isso, militante aquilo, passam informação e as pessoas pegam e vão partilhando aquilo sem aferir o valor da verdade. Figuras fictícias no Facebook que as pessoas não sabem quem são. Seguem estas pessoas e partem do princípio que a informação partilhada por essa figura, que elas não sabem quem são, quem está por detrás daquilo. Muitas vezes é um perfil criado e a pessoa nem está em Angola, está num gabinete aqui na Avenida da Liberdade em Portugal, ou no Champs-Élysées em França, ou então em Londres ou em Nova Iorque, mas fazem e manipulam e as pessoas vão seguindo e passam aquilo como verdade. Quanta informação tem estado a passar e muitas vezes não conseguimos. Olha, vou-te dar um exemplo aqui há pouco tempo. João Pinto, tu deves ter visto uma informação, por exemplo, de uma aeromoça da Emirates que estava no aeroporto. Aquilo, aeroporto de Antabi, aquilo acho que é Nigéria. No Uganda. No Uganda. Mas foi muito fácil pegar e passar aquilo e dizer que foi em Angola. E várias pessoas foram partilhando. E depois, o sentido de quem partilha aquilo diz, esse país está mesmo mal, não tem condições, veja só. Porque a ideia é passar aquilo e depois eles têm esses perfis, têm pessoas que vão mandando aquilo e depois criam nos grupos esses perfis falsos e vão comentando isso. Então deixam essa informação e as pessoas não têm cuidado. Agora está a voltar a passar, por exemplo, uma imagem antiga de uma senhora desmaiada em frente à clínica Girassol. É verdade. A Girassol responder, quer dizer, as pessoas vão buscando informações antigas que não correspondem à verdade, mas com o objetivo depois toca-se na gestão da própria clínica, depois toca-se no sistema de saúde, então são facilmente manipuladas e as pessoas não percebem isso, não percebem que estão a ser usadas até o dia, perceberem que muitas vezes estão a ser usadas como arma de arremesso para interesses corporativos, políticos e até económicos. E Armindo, isso fez com que eu particularmente começasse a olhar exatamente para esse tipo de perfis e claro, né, remover essas amizades porque não são valor acrescentado algum, porque maioritariamente quando se faz uma pergunta em relação ao país nunca sabem responder e não sabendo que estejam cá e passando desse tipo de informação, primeiro são contestados por mim, né, como foi esse caso inclusive esse caso do avião, da aeromoça da Emirates. Claro que só quem não está em Angola, que não vê que aqueles coletes não são de cá, né? E, portanto, não lê, não faz outras leituras. E por uma coisa que agora acabas de dizer, é o ressurgir de fotos muito antigas, situações antigas e tidas como recentes. Atuais. A ideia é esta, porque a ideia principal, por exemplo, nós já vimos, e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já vi isso há alguns anos. Veio, por exemplo, aquela situação que nós tínhamos falado e que depois parou logo no início das matrículas para o ano letivo, quando estava um vídeo que já tinha sido em 2015 do rapaz do Colégio Elisângela. Depois a ideia passa aquele vídeo, mas é o ataque, o objetivo é atacar isso, porque eles publicam aquilo e depois há perfis, há pessoas orientadas, porque eles funcionam como grupo e hoje as redes sociais é uma luta da política, mesmo no nosso país sentimos isso, e então fazem essa utilização disso. É preciso ter muita atenção e muito cuidado. Nós não podemos estar, por isso é que trouxe aqui esse tema. Os outros aqui já estão com esse uso indivíduo de dados. A informação pessoal de 50 milhões de utilizadores foi obtida sem consentimento para manipulação política. E nós também, no nosso caso, não estamos imunes. O Facebook, essas redes sociais estão a ser usadas também para manipulação política. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso tirando, claro está, quando vão à busca das nossas fotografias e fazem perfis como se fôssemos nós, né? E fazendo publicações, às vezes a ofender pessoas como se fôssemos nós mesmos. É outra complicação que também tem surgido. Mas é engraçado que até nós temos amigos, temos colegas, temos pessoas que, com uma série já esclarecidas, mas que seguem um perfil de uma pessoa que eles não sabem. Esta pessoa tem um perfil falso e tem milhares de seguidores, partilha informação e eles vão todos seguindo. Não, essa dá boas dicas, dá coisa. Até que ponto é que aquelas informações que esta pessoa, que diz ser pessoa, até pode adquirir um perfil feminino, mas às vezes é um grupo de pessoas que está ali por detrás, que nem está em Luanda, que está aqui num gabinete na Avenida da República ou da Liberdade, ou está em França, está nos Estados Unidos e está a manipular, está a criar ali João Pinto. Vamos avançar, não é? Vamos avançar. Na coisa de dados, Portugal, ao que parece, está assim que sem tantos dados organizados sobre a violência policial e a guerra comercial com a Europa, não é?
Pois, esta é uma notícia que eu ponho aqui que nós muitas vezes também no nosso lado não exploramos. Se fosse o inverso, se essa informação fosse passada dizendo, por exemplo, que o Estado angolano não tem dados organizados sobre a violência policial e maus tratos na prisão, seria a abertura de jornais aqui e até debates para dizer que a polícia faz isso, que não há. Mas isso é em Portugal, então, também. E isto foi um Comitê Europeu contra a Tortura, que esteve em Portugal a fazer estudo, a recolher dados e não obteve resposta sobre as denúncias contra a polícia. Então, a Procuradoria-Geral da República diz que não tem dados organizados sobre a violência policial e deixou sem resposta este Comitê para a Prevenção da Tortura e Tratamento Desumanos do Conselho da Europa, que no último relatório sobre Portugal pediu essas estatísticas. O Ministério da Justiça aqui em Portugal reconhece também não ter essa informação e afirma não haver intenção de alterar os critérios estatísticos. Então, esta organização vai continuar a acompanhar e até pede, ela colocou, mesmo no relatório, o Comitê Europeu colocou Portugal entre os países da Europa com mais casos de violência policial e maus tratos na prisão. E sugeriu até várias medidas, uma das quais a maior independência para a Inspeção Geral da Administração Interna, que é tutelada pelo Ministério da Administração Interna. Então, há aqui várias situações e um dos casos que eles falavam foi, por exemplo, num caso de acusação e tortura a 18 polícias, quase toda uma esquadra de Alfragide, em julho do ano passado, em que foram todos acusados de tortura e racismo. Então, são essas informações. Portugal está na lista dos piores países a nível da violência policial e tortura nas prisões e não consegue ter os dados, tanto o Estado através do Ministério o Governo através do Ministério da Justiça e a PGR não conseguem ter dados organizados sobre a violência policial e os maus tratos para dar a instituições da própria União Europeia. Que isto é grave e é noticiado aqui, principalmente para um país que muitas vezes quer dar um exemplo de ser um exemplo a nível de justiça, que diz que não confia na justiça de outros países e afinal também o seu sistema de justiça não é assim tão perfeito como muitas vezes quer deixar. E isto foi um verdadeiro murro no estômago para as instituições do Estado português, este relatório. Ainda vamos a tempo de falar aqui um bocadinho sobre... Já há dias tinhas avançado essa informação sobre agressão a jornalistas que tivessem exercício de funções. Agora passa mesmo a crime público. A informação. Passa mesmo a crime público. Isso acabou por ser também colocado aqui foi promulgado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e então as agressões a jornalistas passam a ser também consideradas crime público. É um grande ganho para a classe jornalística aqui em Portugal e tem sido também falado de forma efusiva porque é uma conquista que eles há algum tempo queriam, que essas agressões dos jornalistas em exercício de funções passassem a ser considerado crime público como eram com outros. E foi o Sindicato de Jornalistas que anunciou isso e que os jornalistas passam a fazer parte da lista de profissões com direito à proteção acrescida e que o Presidente já promulgou esta alteração ao Código Penal. Nós andamos a discutir o Código Penal, se calhar também podíamos colocar isso. E então diz que há uma alteração no Código Penal para passar a considerar crime público as agressões a jornalistas no exercício das suas funções ou por causa dela. E no âmbito do novo artigo 132 do Código Penal, um ato cometido contra jornalistas passa a ser suscetível de revelar a especial censurabilidade ou algo perverso. E então esta alteração passa ainda pela inclusão dos jornalistas na lista de profissões com direito à proteção acrescida, onde já figuram membros de órgãos de soberania, entidades como Conselho de Estado, Provedoria de Justiça e profissões como magistrados e advogados, agentes de execução, agentes das forças ou serviços de segurança, funcionários públicos, civis ou militares, professores e também os árbitros, também já fazem parte disso. Olha, e em sentido contrário, aqui está-se a estudar uma lei, e o Sindicato de Jornalistas está preocupado com isso, uma lei para a criminalização de algumas ações dos jornalistas, não é? Sentido inverso. Então, quanto aqui dá mais coisa e nós estamos preocupados a criminalizar. A criminalizar. A tentar
que enquanto está a tentar proteger, dar proteção aos jornalistas por exercício da sua atividade, nós estamos a remar em sentido contrário e estamos a procurar leis para criminalizar, para endurecer cada vez mais, para fazer pressão contra a atividade de jornalista. Isso revela que, de certa forma, estamos cada vez a caminhar em sentido inverso. Inverso, olha, sentido... e Armindo, e é só para ver que na tomada de posse dos homens da ERCA, o presidente eleito, a primeira palavra que usou foi sancionar e não colaborar. Já viu, né? É um órgão regulador e passa a ideia que vai ser ali um órgão que vai estar ali a controlar. A sancionar. Tá bem? Mas é para regular. Ô, João Pinto, assim rapidinho, e aproveito mesmo 1 minutinho e meio, eu gostaria de deixar passar essa notícia, que embaixadas e consulados moçambicanos vão passar a emitir passaportes e bilhetes de identidade. Bilhetes de identidade. É que o Diretor Nacional de Identificação Civil afirmou que as representações diplomáticas de Moçambique passaram a contar com funcionários do Serviço Nacional de Imigração para a viabilização da iniciativa. É que eles vão começar a aliviar os concidadãos que, em alguns casos, se viam obrigados a regressar a Moçambique para tratar da documentação e com os custos que isso acarreta. Isso vai reduzir também, esta medida, os custos de envio de brigadas do Serviço Nacional de Imigração de Moçambique ao estrangeiro para atendimento aos pedidos de concessão, como eles dizem aqui, de concessão desta documentação. Portugal, África do Sul, Etiópia e Alemanha serão os primeiros países a contarem com um serviço fixo de emissão de passaportes moçambicanos, por contarem com uma diáspora considerável. Isso aqui, resumindo e concluindo, Moçambique, com pouco dinheiro, consegue nos dar, de certa forma, um diavolo, dizendo assim uma expressão terra-terra, e consegue fazer aquilo que nós muitas vezes, com muitos programas, com muitas coisas, não estamos a fazer. Eles já estão a colocar, quer dizer, já estão a fazer, vão começar a fazer isso para os seus cidadãos. Nós já tivemos programas aqui de registro civil e gratuito, mas foram equipas que vieram de Luanda para estar aqui em Lisboa, Porto e Faro a fazer isso. E depois voltam. Agora, o que eles estão a fazer, moçambicanos, é que vão ter pessoas nas missões consulares e embaixadas e vai ser um serviço permanente. As pessoas vão poder tirar os dados biométricos. Quer dizer, eles acabam por dar aqui um exemplo e era bom que a nossa diplomacia olhasse para esse facto, para esta iniciativa moçambicana e retirasse daí também. Seria muito bom porque é algo que a comunidade angolana, que a diáspora angolana, espalhada por vários países do mundo, tem estado a solicitar. Muito bem, depois faço-te chegar também aqui uma queixa, não é, em relação ao Consulado de Angola em Portugal, portanto, de um ouvinte que nos ouve todos os dias e gosta dessa nossa interação. O Sr. Francisco fez-nos chegar aqui algo, para depois eu te encaminho para ver se dás algum provimento. Um grande abraço, então. Aqui estamos, boa prima.